protegendo o serviço e o exercício profissional. A gente tem, nós do Conselho, os que estão presentes aqui, esperam que a população sinta isso e que coloque a importância do Conselho dentro das suas atividades e que respeite o exercício profissional. O Conselho do Flávio é o mais jovem de todos aqui, tem 1 ano e meio de existência, mas a população já tem respondido a essa questão? Você tem procurado já o Conselho? Tem, a população está procurando muito, inclusive o grande problema hoje no nosso campo de atuação são as academias, as entidades que ministram atividades físicas. E é importante que essa população entenda que o Conselho está protegendo esse serviço. Eu sempre estou batendo na tecla de proteger, porque nós acompanhamos o que está sendo desenvolvido nas academias e ficamos preocupados, porque está havendo muita exercício ilegal, muitas lesões estão ocorrendo nas academias, enfim, ela não está normatizada. E a gente espera que agora a população entenda isso e nos procure para que a gente resolva esses problemas. Nós vamos detalhar durante o programa toda a situação ou todas as situações enfrentadas pelos diversos conselhos aqui. Dirceu Raposo de Mello já teve a oportunidade de participar do nosso programa, quer dizer, o Conselho Regional de Farmácia já é mais antigo. 42 anos. 42 anos. Existe uma luta incansável, quer dizer, ele foi montado e de repente uma conquista ainda não foi alcançada pelo Conselho Regional de Farmácia? Olha, eu acho que a luta dos conselhos, como o próprio colega já mencionou, é uma luta para a sociedade. O conselho, diferentemente do que muitos, inclusive profissionais, imaginam nas mais diversas áreas, ele é uma entidade que fiscaliza o exercício profissional para que a sociedade, em nome da sociedade, para que a sociedade usufrua dos benefícios do exercício correto por profissionais habilitados para exercer aquela profissão. O Conselho de São Paulo, eu posso dizer que tem evoluído muito, e a própria população tem entendido isso, né? A população tem entrado em contato conosco, nós recebemos diariamente denúncias com relação a práticas ilegais, a atividades clandestinas do comércio farmacêutico, e isso tem nos ajudado também. Mas ainda acho que a visibilidade dos conselhos ainda ela é pequena com o trabalho possível que a gente pode fazer pela sociedade. Então, seria necessário ainda que a gente tivesse uma interação melhor com a sociedade, e o Conselho de São Paulo tem procurado isso, para que o Conselho fique mais aberto e para que a ação do Conselho seja de forma transparente, mais eficaz e mais resolutiva para benefício da sociedade. E a gente vai tentar também fazer um alerta à população sobre essas questões que vão ser colocadas pelos presidentes dos conselhos. Luiz, essa questão de visibilidade que colocou o Dirceu, concorda com ele? Quer dizer, a população ainda não tem tanto conhecimento do que para que serve o conselho, como ele é formado, quais são as prerrogativas de cada conselho, até onde vai o poder desses conselhos. Como é que você vê tudo isso? Eu concordo plenamente com o que foi dito pelo nosso colega na colocação de que a população hoje não tem a devida informação do que são os nossos conselhos regionais de engenharia e arquitetura, que é o nosso conselho. Mas isso cabe a nós também fazermos uma autocrítica, né? Porque a gente trabalha muito voltado para o profissional ligado, digo pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Nós temos 65 anos de existência, nós temos 350 mil profissionais do Estado de São Paulo, mais de 50 mil empresas ligadas ao nosso sistema. Então, esse universo acaba nos absorvendo o tempo todo e acaba não refletindo para a sociedade o devido objetivo, né? Então, eu concordo plenamente com o que foi dito pelos colegas que me antecederam, de que nós precisamos fazer mais a divulgação do que nós temos de bom. Eu sempre digo lá no plenárias, em reuniões, que a gente não consegue vender o produto nosso, que ele é tão precioso para a sociedade, mas ela não tem acesso e não tem conhecimento. E tem aquela questão, o conselho aparece sempre quando tem algum problema ligado a algum profissional do conselho. Exato. Isso é uma coisa nítida, é a notícia que vem, não tem... Então, os conselhos precisam realmente procurar uma estratégia aí de comunicação que possa levar a sociedade
o lado bom dos conselhos, dos profissionais bons que são representados por esses conselhos. Exato. Nós fizemos, esse ano, agora de 2002, uma campanha de valorização profissional, voltada aos profissionais da área de engenharia, em que nós fomos à mídia, fizemos alguns outdoors, fizemos alguns... Nós tínhamos o nosso selinho para colar no carro, nós temos até um slogan que foi: consulte um profissional. Se você quer um bom conselho, consulte um profissional ligado ao sistema CREA São Paulo. E criar um slogan para que o profissional tenha novamente o orgulho de ser ligado ao sistema. Porque hoje nós estamos muito a mais da sociedade. Na abertura, é verdade. Na abertura eu falei sobre a questão da alimentação. E hoje é realmente um problema que atinge todas as pessoas, qualquer idade, né, Edson? E essa questão que entra no conselho, quer dizer, a população procura saber ou até questionar essas relações com a alimentação? Porque hoje em dia a mídia é muito forte nessa área de alimentação. Então você tem jornais, revistas, enfim, a própria televisão, rádio, todos falando sobre alimentação. Só que às vezes não corretamente. E isso prejudica muito o profissional, a própria comunidade, a própria população. E faz com que as pessoas procurem informações erradas e comecem por aí mesmo, às vezes dietas errôneas, dietas que vão prejudicar a saúde. E esses programas de culinária, a gente vê a tarde inteira esses programas de culinária, você aprende, claro, a fazer cardápios dos mais simples até os mais sofisticados, mas há um acompanhamento de nutricionista, quer dizer, há obrigatoriedade desse acompanhamento ou não? É uma coisa que também é uma luta do conselho de vocês? Nós não conhecemos porque não é área que a gente faz a fiscalização propriamente dita, assim, nós não fiscalizamos. É claro que existem coisas boas e coisas não muito boas, né? Então temos informações realmente um pouco complicadas para a gente até discutir, mas outras não, outras são informações bastante coerentes. Tem nutricionistas trabalhando na televisão, na mídia, mas não é uma área que a gente vai, fiscaliza, cobra, orienta. Isso não. Porque ali atinge milhões de pessoas. Muitas pessoas. E às vezes tem até programas que colocam sopas milagrosas, dietas. Você fala, meu Deus, mas qual o cunho científico disso? Não existe cunho científico. Isso prejudica muito para quem está acompanhando, a dona de casa, são as pessoas. E a alimentação hoje é a vida da gente, é o dia a dia. Como no caso dos medicamentos, né? Isso é muito comum você ver na televisão, aquela propaganda dos medicamentos milagrosos, né? Emagrecimento. Em uma semana eu emagreci 14 quilos, né? Eu não, né? Dizem. Quer dizer, essas questões, a população procura se informar exatamente sobre isso, né? O medicamento, ele tem um viés muito complicado na nossa sociedade, porque ele é tratado pela mídia. E isso ficou impregnado no imaginário da população como algo que só faz bem. Então, se você tiver qualquer problema, tome medicamento que você vai ficar bom. Como a gente não tem no Brasil indicadores, nós não temos estatísticas com relação, como nos Estados Unidos, com relação ao número de pessoas que morrem de efeitos adversos de medicamentos. Nos Estados Unidos, em 98, tem um dado impressionante. 100 mil cidadãos americanos morreram de efeitos adversos, intercorrências indesejadas por conta de medicamentos. 100 mil é um Vietnã e meio. Né? Aqui no Brasil nós não temos ainda estruturado um sistema de farmacovigilância. Agora, vamos imaginar... Tem questão da automedicação também, né? Da empurroterapia, tem vários fatores. Lá nos Estados Unidos, os medicamentos têm prescrição médica e dispensação farmacêutica. Agora, você imagina aqui no Brasil, onde você consegue medicamento até, como o tal colega aqui da educação física, em academia de ginástica, né? Indivíduo tomando lá anabolizante e comprando na academia de ginástica. Então, imagina o número de pessoas sãs, sadias, que padecem de males porque tomam o medicamento de uma forma incorreta. Agora, essa é uma questão que o Conselho de São Paulo participou ativamente dela, mas é aquele viés comercial, econômico. A Vigilância Sanitária editou uma medida no ano passado no sentido de proibir a propaganda de medicamentos. Se fizeram uma consulta pública. E nós de São Paulo dissemos o seguinte: medicamento é um bem que necessita de conhecimento técnico para ser utilizado. Então, não tem propaganda de medicamento a não ser para o profissional do medicamento, para o médico, para o farmacêutico, para o dentista e etc. Isso foi colocado em consulta pública e foi aprovado em dezembro.
Em maio, houve a revogação da consulta pública e todos nós ligamos a televisão e vemos lá produtos milagrosos, inclusive alguns para fazer crescer cabelo. Não é? Mas não tem mágica, não é? Não existe isso. Mas continuam aí na mídia e a gente lutando contra isso. A gente está falando da questão de saúde pública mesmo, e que não tira também a responsabilidade do Conselho Regional de Educação Física, porque essa questão dos anabolizantes é uma questão muito séria, é divulgada, muitos assumem que tomam esse tipo de medicamento, dizem que não tomam, mas de certa forma, indiretamente acabam assumindo isso. Flávio, qual que é a luta nesse sentido do Conselho? Você vê a colocação que o Dirceu e o Edson fizeram, nós temos um grande relacionamento entre a área de atuação, porque hoje as pessoas vão na academia e, logicamente, querem fazer regime, então entra a parte de nutrição, eles querem tomar remédio, a farmácia, e isso é como foi colocado, não tem controle nenhum. E hoje fica rotulado que aquele profissional de educação física que indica a tomada, né, dessa posição. E é preocupante para o Conselho, porque às vezes os proprietários das academias, que não são também profissionais de educação física, eles têm lojas dentro das suas instalações e não há prova concreta, eu não posso aqui acusar ninguém, mas dizem que vendem esses produtos. Mas eu não posso deixar de solicitar à população que denuncie isso, porque nós tivemos aí o exemplo que eu fiquei um pouco preocupado de uma pessoa que esteve aí no programa de televisão trazendo o campeão mundial de fisiculturismo, que chegou e declarou o homem mais forte do universo, tal, num programa de televisão, dizendo que ele ficou daquela forma, com aquele físico, sem tomar anabolizante. Isso é uma inverdade, a população tem que saber disso, os nossos jovens não podem ir por esse caminho. Nós podemos fazer uma parceria aqui entre os conselhos para que a gente tome algumas posições contra isso. É lamentável que a mídia coloque essas pessoas que exploram o corpo e geralmente essas pessoas vendem o corpo, vendem os produtos que citam. O Dirceu sabe que eles confundem anabolizante com aminoácidos, confundem com vitaminas, tudo é vitamina, e faz com que esse jovem vá às academias e utilize desses recursos para ter um físico bonito. Então não é hoje saúde. Aí que eu falo que é um problema de saúde pública, que nós temos que tomar alguma posição junto com a vigilância sanitária, o próprio governo, secretarias, etc. Porque está preocupante essa situação. Nós temos várias denúncias também de pessoas que estão dizendo que as academias vendem, mas às vezes não são as academias que vendem, são os profissionais que vendem, às vezes também não são. Tem gente infiltrada dentro das academias vendendo, o próprio usuário da academia vai lá e vende, porque hoje a anabolizante é uma droga. Acesso. Lógico, todo mundo quer ter um físico rápido, porque o anabolizante ele deixa o físico rápido pela atividade. Então, realmente, nós temos que tomar posições contra isso. É preocupante a situação. Agora, essa questão de denúncias, eu queria que o Luiz colocasse exatamente quais são as denúncias que chegam ao Conselho Regional que ele representa. Porque é o seguinte, a gente está falando de saúde, mas existem problemas que são levados ao Conselho do Luiz que, com certeza, também afetam a saúde das pessoas ou até a própria qualidade de vida dessas pessoas. Quais são as principais denúncias? Nós temos bastante denúncias no sentido de construções. Muitos Sérgio Naias espalhados por aí? Como é que está a situação? Infelizmente, nós temos alguém, como todas as profissões, nós temos os bons e os maus profissionais, né? Nosso conselho, como eu disse, são 350 mil profissionais do Estado. Deve ser o maior, então, né? Quantos profissionais do seu? São Paulo tem 25 mil farmacêuticos inscritos. Só na nossa região são 13 mil nutricionistas aproximadamente. E o Flávio? Nós já temos registrados 15 mil, mas a previsão é novinho, 60 mil. Conselho, é bom lembrar. E o do Luiz realmente é o maior e mais antigo. Porque nosso Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, e ele pega engenheiro, agrônomo, tecnólogo, geólogo, técnico nível médio. Então, engloba esses 350 mil profissionais. Como tudo, nós temos 1/3 de todos os profissionais do Brasil, concentra em São Paulo, 35%. Então, denúncias partem de todos os tipos de irregularidades. O Conselho, como nós aqui todos somos presidentes e sabemos,
nós temos a autonomia de dar ao profissional o direito de exercer aquela profissão, como tirar. Apenas esse é o nosso direito. Então, quando a gente, muitas vezes, nós somos confundidos, né, que a gente tem poder de ir lá, ou poder de prisão. Eu digo muito pelo CREA São Paulo, os CREAs do Brasil todo, que às vezes a sociedade exige que a gente vá lá, embargue uma obra, que a gente faça algum tipo de sanção, havendo uma irregularidade. Nossa função, é o que rege a lei, nós temos a condição de dar o direito do profissional exercer aquilo, e ele não exercendo adequadamente, nós temos o direito de tirar dele aquele direito de ser um engenheiro, um arquiteto, etc. Mas muitas vezes a justiça não atrapalha isso, porque eu já vi muitos casos assim, por exemplo, a gente não tem ninguém aqui do Conselho Regional de Medicina, mas muitos casos que o Conselho pediu cassação do registro desse profissional, pediu a suspensão do serviço desse profissional, e pela justiça ele conseguiu suspender essa decisão dos conselhos. Isso muitas vezes não atrapalha o trabalho atrapalha de vocês? muito. Isso, nós temos um grupo que trata do código de ética, vamos chamar assim, de cada um de nós, né? E isso é levado muito a sério por nós profissionais. Mas, como eu disse, temos os bons e os maus profissionais. E isso traz para nós grandes transtornos, sim. Quantos profissionais são afastados assim, em média? Você tem esse Olha, número? o dado que nós temos, esses 350 mil profissionais, nós temos muitos que não atuam mais como um tem outra profissão, mudaram de atividade, mas 200 mil são ativos e são adimplentes. E nós temos também nesse número 30% de inadimplência, que é um outro problema. E aqui nós teríamos muito assunto para discutir. Então você tem 1/3 desses profissionais que não estão em dia com o seu sistema. Eu digo pelo CREA, que é uma falha nossa. Eu tenho o Conselho de Direito, o OAB, ele já tem um sistema de vigilância muito mais próximo do profissional. Nós ainda estamos avançando nesse sentido. Apesar de ter esse número de profissionais, nós ainda temos muito a fazer. A nutricionista é uma profissão regulamentada já no Brasil? A gente sabe que turismo não é ainda, tem algumas profissões que não são, mas o nutricionista já é regulamentado. Sim, a gente tinha uma lei de 67, que foi revogada. Agora temos uma lei 8.234, lei federal, de 91. Então, essa é a lei de regulamentação do nutricionista, que tem lá no seu artigo 3º atividades privativas do profissional. Edson, e em que casos, por exemplo, as pessoas podem questionar o trabalho, o serviço de um nutricionista? Quer dizer, quais são as reclamações que chegam sobre os profissionais ligados a essa área de alimentação? Como já foi falado, realmente assim, existem bons e maus profissionais, infelizmente, né? Agora, as pessoas estão procurando muito mais o conselho hoje, isso de um modo geral, não só profissionais. Porque, como eu coloquei anteriormente, é a mídia, é a nutrição, a alimentação, enfim. Elas estão telefonando ao conselho, fazendo denúncias, né? Que tipo de denúncia? Por exemplo, algumas denúncias, restaurante X, a refeição é ruim. Restaurante Y, a refeição é ruim. Só que aí tem um outro porém. Nós não somos vigilância sanitária. Nós não vamos até o restaurante e fechamos o restaurante. Nós não podemos, não temos poder de polícia, né? Temos então os nutricionistas fiscais que vão até o local e nós denunciamos a vigilância sanitária. Mas, por exemplo, a gente sabe que é obrigatória a presença de um farmacêutico em cada farmácia. Certo. É obrigatória também a presença de um nutricionista em restaurantes, bares? Há essa obrigatoriedade ou não? Nós temos uma resolução 229 de 99 que coloca realmente os restaurantes comerciais de terem um responsável técnico. Né? Que seria um nutricionista. Agora, a gente também tem um outro porém, né? Existem muitos restaurantes comerciais em São Paulo. Se a gente fosse ver pelo número de estabelecimentos, o número de nutricionistas é muito menor que o número de restaurantes. Então, isso é algo que tem que ser muito bem estudado ainda, com bastante cautela, né? Porque nós temos pequenos, médios e grandes restaurantes. São Paulo, estou falando só de São Paulo, a problemática, né? vai ser maior nos pequenos restaurantes, que não tem condições, podem ter condições de manter o profissional. Hoje em dia todo mundo sabe, restaurante por quilo, e tem muita variedade. Você vai num shopping, por exemplo, uma praça de alimentação, tem de diversos tipos. Então lá, nós temos grandes problemas, né? E tem algumas denúncias que chegam até nós. Nós encaminhamos a vigilância sanitária para eles irem lá e fiscalizar o estabelecimento. Não que a gente não possa ir, não podemos ir. Mas, por enquanto, não estamos fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque tem uma outra área de educação nutricionista. Ele pode trabalhar em hospitais, em unidades de alimentação, prestadoras de serviços, empresas de assessoria, consultoria, enfim.
muita área, alimentação escolar, a gente tem muitas áreas assim, que já conseguimos e com certeza outras vamos conseguir. Porque a nutrição, ela só tem, assim, tende a crescer muito mais do que a gente tem hoje. Eu acho que a principal questão da população, Flávia, é como distinguir um bom profissional de um mau profissional, quer dizer, principalmente na questão de educação física, as pessoas começam a conviver com esse tipo de profissional muito cedo, né? Principalmente nas escolas, isso desde se eu não me engano, desde a pré-escola você já tem um profissional de educação física atuando. Como é que a pessoa consegue distinguir um bom profissional de um mau profissional, no seu caso, na sua categoria? É fácil ou é complicado? Tem uns que enganam muito bem. Não, realmente é uma profissão um pouco diferenciada, a educação física. Nós pertencemos à área da saúde como as outras, mas nós trabalhamos muito com a pessoa integralmente com a pessoa. Todos os aspectos sociais, psicológicos, físicos das pessoas. Então, na área escolar, por exemplo, já está regulamentado e a Secretaria da Educação já faz o seu trabalho e pode definir a competência de cada um. Nas outras áreas, que é na área não formal, não educacional, eu sugiro que a população dê e procure tomar informações sobre o profissional, seu currículo, se ele está inscrito no conselho, se ele tem uma boa formação, se ele tem conhecimento. É nesse aspecto que a pessoa deve tentar tomar informação. Mas você colocou uma questão importante. Houve realmente uma proliferação aí de academias. A gente vê em cada esquina uma academia de ginástica. Existem profissionais suficientes para atender essa demanda? Ou é possível realmente que se tenham muitos profissionais atuando de forma irregular? Não, existe a demanda. Só no estado de São Paulo nós temos hoje 82 escolas de educação física. E tem profissional para o mercado. Quando a nossa lei foi feita em 98, a lei 9696, ela já também deu direito adquirido para aquelas pessoas, aqueles práticos, né? Não leigos, e sim práticos, já estavam no mercado. Então, esses práticos, nós temos que absorver esses práticos e fazer com que eles tenham responsabilidade do seu exercício profissional. Isso vai levar um tempo para que se regularize o mercado. E a partir de um tempo só vai ter no mercado quem é formado em educação física. Então, existe muita arbitrariedade do profissional, tanto formado ou não, que a população tem que denunciar. A colocação do colega, do Edson, realmente também é preocupante, porque se existe milhares de restaurantes, de instituições de alimentação, no nosso caso existe também milhares de academias. Então cabe a nós do Conselho ir em cima disso. A lei foi feita para ser cumprida. Nós temos que nos estruturar para procurar isso aí. Nós temos que colocar fiscalização na rua, nós precisamos de recurso para isso. Por isso que a gente solicita que os profissionais se registrem e com essas verbas a gente vá procurar fazer um benefício para a população. Quer dizer, os conselhos só sobrevivem com essa mensalidade ou anualidade? É uma anuidade. E a população, quer dizer, o profissional tem que entender que o custo-benefício é interessante e a população tem que entender isso. A população, em qualquer serviço, tem que tomar informação. Mas nessa questão de informação, eu já tive a oportunidade de conversar com o Dirceu sobre isso. Muita gente entra numa farmácia e não sabe da obrigatoriedade de se ter um farmacêutico. E por isso, muitas vezes, não denuncia a falta de um profissional desse no estabelecimento comercial. Então, Ana, e eu aproveitando até o que os colegas estão falando, nós, do Conselho lá aqui em São Paulo, fizemos nós criamos em 98 já, e eu até queria fazer essa sugestão, me parece que caberia muito bem para a academia de ginástica. Eu, por exemplo, se for fazer ginástica, eu não vou saber se o indivíduo que está lá é professor ou não de educação física. Da mesma forma que o cidadão comum, quando entra no estabelecimento farmacêutico, não sabe quem é o farmacêutico lá, até porque a gente encontra um monte de gente, balconista, tal de jalequinho branco, aquele negócio tal. Nós, então, fizemos o seguinte em São Paulo. Nós criamos o Conselho criou um selo de assistência farmacêutica. É um selo de 60 centímetros por 45, com o emblema do Estado de São Paulo e a logomarca do Conselho, e aqui tem farmacêutico presente. Nós atrelamos a outorga, porque isso não é do profissional e não é do estabelecimento, isso é do Conselho, e só tem um estabelecimento que mantém profissional farmacêutico o tempo todo dentro do estabelecimento, atendendo a população,
e que tem condições sanitárias, apesar de nós sermos conselho, não sermos vigilância, nós entendemos que você precisa ter um estabelecimento em condições adequadas para exercer de forma adequada e ética a sua profissão. Não é? Nós estamos falando agora há pouco dos companheiros da medicina não estão aqui, mas nenhum médico se sujeita a operar num local que não tem condições, nenhum farmacêutico deve se sujeitar a trabalhar numa farmácia que é um estabelecimento. Mas, quantos selos vocês distribuíram? Nós temos aqui no estado de São Paulo, como um todo, 1.500 selos. 10%. Quantas farmácias? Isso, para 14 mil. São 10%, 12% do número de estabelecimentos farmacêuticos. Ele fala assim, poxa, mas Dirceu, isso é muito pouco. Por quê? Porque, primeiro, esses 1.500 selos são selos que estão em farmácias que atendem as duas exigências do conselho. Primeiro, tem farmacêutico o tempo todo. Segundo lugar, a farmácia, porque tem muito colega que não quer ter o selo porque ele acha que tem que comercializar algum produto que está fora da nossa lista. Por exemplo, nós não otorgamos o selo para a farmácia que comercializa água. Farmácia não tem que vender água, padaria vende, farmácia não. Então o colega fala, não quero, apesar dele ter assistência farmacêutica integral. Agora, a grande maioria que está fora do sistema é farmácia de lei, de empresário, que entende a farmácia como estabelecimento de comércio. Então vende água, ovo de Páscoa, bola de futebol, tem farmácia que até medicamento vende, incrível, né? E esse não tem selo, porque o conselho de farmácia não vai dar selo para posto de gasolina, não vai dar selo para mercadinho, tem que ser estabelecimento farmacêutico. De qualquer forma, e ainda a gente tem um outro aspecto, o estado de São Paulo tem muito mais farmácia do que seria necessário para atender a população de forma adequada. Nós temos 14 mil estabelecimentos farmacêuticos. A Organização Mundial de Saúde preconiza um estabelecimento farmacêutico para cada de 6 a 10 mil habitantes em países de terceiro mundo, que é o nosso caso. Se temos 45 milhões de habitantes, necessitaríamos apenas de 5.500 farmácias, o que significa que nós temos quase 10 mil além. O que faz com que a questão do medicamento saia do campo e do foco da saúde pública e passe a ser tratada do ponto de vista comercial. E isso não é bom para a saúde das pessoas. Exatamente, a gente entra em farmácia, é uma coisa comum, você tem lá, além de bola de futebol, ovos de Páscoa, tem o segmento que foi tirado do supermercado, que é a perfumaria, que é a questão... Isso está previsto na lei, viu, Eu sei, mas mesmo assim, Dirceu, se fala farmácia, seria só medicamentos, exatamente medicamentos, puramente remédios. Mas isso, até eu vejo, o que está previsto em lei, eu não discuto, está na lei. Agora, é inadmissível que uma farmácia venda ovo de Páscoa na época da Páscoa, brinquedo uma companhia de brinquedo na época do Dia da Criança, não sei o que vão vender para o Dia dos Namorados, mas de qualquer forma pode pegar. Eu vou pegar um gancho. Pode pegar, claro. A nossa colocação é semelhante. A instituição, uma academia ou qualquer entidade que ministre atividade física, e já está prevista um número mais ou menos de 7 a 8 mil no estado de São Paulo, que também nós temos o diretor técnico responsável e a pessoa jurídica, ela também é obrigada a se registrar. Ela é obrigada a se registrar para que a gente possa fiscalizar o exercício profissional do profissional lá dentro das instalações. Então é semelhante à farmácia, só que o nosso é um pouco diferente. Você está diversificado de uma forma de produto e eu estou na prestação de serviço do profissional. Tá? Os mesmos problemas que vocês têm lá, nós temos também. E nós estamos já com 500 pessoas jurídicas registradas e com 1 ano e meio é um número bem razoável e estamos mostrando ao proprietário que é muito interessante para ele ter esse selo também, porque nós damos um certificado. E isso faz com que seja uma coisa institucional. Você vai numa academia, por exemplo, e sabe que lá aquela academia está registrada. Quer dizer, você tem credibilidade daquele serviço. Mas o que a gente quer com a população é que a população... de responsabilidade. A qualquer problema vai ter uma pessoa responsável por aquilo. Isso. E a gente quer que aquela pessoa que vai utilizar as dependências solicite essa inscrição e, ao mesmo tempo, cobre do profissional. Quem é o profissional que está ministrando atividade física? Isso lhe dá garantia, porque existem academias que você corre risco de vida, inclusive. Já teve exemplos aí do que aconteceu, né, em academias. Por exemplo, tem pessoas que sofrem infarto dentro da academia,
pessoas que ocorrem acidentes, lesões dentro da academia. E se ela não estiver protegida, vai dar problema. Então a gente solicita à população essa cobrança. A população tem que sempre cobrar e tomar informações de todos os conselhos, tanto na engenharia. Você tem que tomar informação, nós vamos ter essa cultura de solicitar um parecer dos conselhos. É para isso que existe o conselho. Mas os conselhos, Luiz, estão isolados? Quer dizer, existem condições até de parceria, tanto com o governo, como com outros conselhos, com outro tipo de instituições, para que essa situação seja melhorada? Ou seja, consiga, né, ter uma visibilidade maior, uma transparência maior e até uma cobrança maior da população para com os conselhos? Com certeza. A nível de CREA São Paulo, do Conselho Regional, e aqui depois nós podemos até avançar com vocês, os outros conselhos, mas nós temos um nome, nós chamamos de Conselhão, em que nós nos reunimos, são o Conselho de Medicina, Engenharia, Agronomia, Conselho de Farmácia, Nutricionista, e todos os conselhos. Existe um conselhão. Enfim. E ali é discutido exatamente os assuntos comuns. Porque existem problemas comuns. Existe Isso aqui é com nítido, certeza. né? Essa situação é nítida. Agora, quando você pergunta em termos de convênios, em termos de como é que a gente está atuando em termos para a sociedade ou para próprias outras entidades, nós fizemos um convênio agora com a Assembleia Legislativa. Né? O Conselho Regional de Engenharia assinou um protocolo de intenção de que todos os assuntos pertinentes à engenharia, quer dizer, aliás, tudo aqui tem engenharia, nem tudo que a gente faz, Claro, nosso dia a dia. hoje nós estamos utilizando os meios de comunicação, através da engenharia, nossa roupa, tecido, enfim. Então, tudo tem engenharia. Então, os assuntos que a Assembleia discute aqui, pertinente para a sociedade, nós temos agora essa possibilidade de estar mandando um profissional específico para discutir assuntos sobre energia, sobre saneamento, sobre infraestrutura, enfim, qualquer assunto, seja que a Assembleia venha a tratar aqui, nós estamos agora tendo a oportunidade de um assento, direito à opinião, obviamente não direito a voto, mas opinar, dar sugestões, esclarecer. Isso já é um primeiro avanço, porque obviamente isso clareia para a classe política esse papel dos Vocês conselhos. fizeram um trabalho também com a prefeitura sobre a questão de Perfeito. acessibilidade, né? Eu me lembro, primeira semana de acessibilidade, se não me engano. Exatamente. A Prefeitura de São Paulo tomou, como o governo do Estado também vem trabalhando nesse sentido, e os dados são muito significativos. Nós fizemos um convênio com a Prefeitura, e nós temos 1 milhão de pessoas deficientes na cidade de São Paulo, só na cidade. Você imaginar uma Campinas dentro da capital, com pessoas, e sem contar que a nossa expectativa de vida está aumentando, né? Nós vamos ter nos próximos anos a média de idade aumentou. Então, se você considerar pessoas obesas, deficientes temporários, enfim, o universo vai longe, né? Vocês sabem melhor do que eu estou dando aqui dados, mas vocês conhecem muito mais. Então, para a engenharia, aí eu volto para... Então, nós fizemos esse convênio porque nós temos que adequar nossas edificações para acessibilidade, para acesso a essas pessoas. Não, porque é terrível, realmente quem anda na cidade de São Paulo vê que não tem condição de acesso nenhum a deficientes, principalmente físicos. Exatamente. Né? Questão de calçadas, prédios públicos. Acesso a edificações de uma forma ampla. Então é muito problemático. Mas isso está sendo atacado não só pela Prefeitura, mas como pelo Governo do Estado também. O metrô de São Paulo tem um programa de instalação de rampas, elevadores para deficiente, assim como outros órgãos, como o metrô, eu digo metrô porque eu trabalho lá no metrô. Mas outros órgãos públicos, né, estão muito preocupados com isso. Então nós assinamos esse convênio com a Prefeitura, sim. Então é mais um fator daquilo que eu disse. Nós estamos participando, dando oportunidade para os CREAs, eu digo CREA porque também com o CREAs São Paulo tem o CREA nacional, né? Cada estado tem o seu conselho regional. Eu queria fazer uma pergunta para o Edson, eu não sei se é até uma preocupação do Conselho Regional do Nutricionista. Quem acompanha, muita gente acompanhou aquele programa do Big Brother na Rede Globo de televisão e viu claramente uma participante não escondendo o problema de bulimia, né, anorexia, vários usam esse nome. Há essa preocupação, a gente vê jovens que realmente sonham com aquele corpo perfeito, que sonham um estrelato e acabam até sacrificando e até colocando em risco a própria vida para essa questão. É um problema tratado dentro do Conselho Regional de Nutricionista? Como eu falei, a atuação do Conselho, hoje, dos profissionais, é muito grande, são várias áreas. O que você está se referindo é a nutrição clínica. Então, hoje, existem muitos nutricionistas
trabalhando em consultório próprio, em hospitais, em home care. Tem vários trabalhos relacionados a isso, mas não só a questão da bulimia ou anorexia. Mas, de um modo geral, você encontra justamente isso, as pessoas procurando um meio mais rápido para, por exemplo, emagrecer, sem a consulta do nutricionista, que é o profissional habilitado, que pode realmente fazer esse trabalho. E esse trabalho não é a médio prazo, ou não é a curto prazo, ele é um trabalho lento. Então as pessoas não conseguem entender o porquê. Mas por que ela consegue emagrecer e eu não consigo? E aí opta, infelizmente, por esses meios, não é? Não só isso, a gente tem vários trabalhos, tem inclusive o jornal do CRN, que a gente enfatiza a nutrição clínica, ou seja, o nutricionista é um profissional educador. Porque as pessoas, mesmo com esses problemas, com outras coisas, a gente se alimenta muito mal, né? O profissional, principalmente o profissional liberal, que corre o dia inteiro, ele se alimenta muito mal. Sim, por isso que o profissional, o nutricionista, ele tem que estar presente, sabendo, quer dizer, antenado com a política socioeconômica do país. Então, é muito ampla a nutrição, não é só isso, não só bulimia, anorexia, não é só isso. É a saúde pública em geral. Então, você tem que acompanhar muito esse processo. E o processo tem que ser feito como? Uma equipe multidisciplinar, vários profissionais, juntos, integrados, para trabalhar esse tipo de assunto. O Luiz Carlos falou uma coisa interessante sobre a atuação tanto do governo de São Paulo quanto da prefeitura na questão do CREA, das parcerias. Mas a questão da farmácia, dos farmacêuticos, é semelhante ou o Conselho ainda espera uma atuação maior, tanto do governo de São Paulo, do governo do Estado, quanto do governo municipal, nessas questões aí de fiscalização da presença do farmacêutico, da qualidade dos estabelecimentos? Há essa parceria já, ou ainda está aquém? Há de bastante tempo. Né? Pelo menos desde 97, nós temos feito vários trabalhos, não só com os profissionais farmacêuticos em busca de uma qualificação mais ampla, melhor, né, no atendimento à população nas várias áreas da farmácia, mas temos feito também parcerias com entidades públicas e privadas no sentido de levar à população o trabalho profissional e mais, trabalhar na população a questão de que o cidadão tem direito àquele atendimento. Né? Quando o Flávio estava comentando, ele fez uma comparação, o Flávio me permita, que era a questão da academia de ginástica e de estabelecimento farmacêutico. E aí você falou assim, olha, lá na academia a gente vende serviço, na farmácia também deveria se vender serviço. O que se está fazendo quando o paciente adentra um estabelecimento farmacêutico, deveria estar fazendo o quê? Deveria estar se prestando um serviço com relação à forma de utilização correta daquele medicamento que deve ser utilizado em casos de necessidade da pessoa para manutenção da sua saúde ou para recuperação dela. Então, essa questão banalizada do ponto de vista do medicamento como comércio, ela deve ser banida do dia a dia, do imaginário do cidadão. O cidadão tem que saber que quando ele entra no estabelecimento farmacêutico, e o estabelecimento farmacêutico, de todos os que compõem o âmbito da nossa profissão, da minha profissão farmacêutica, que é o laboratório, a farmácia hospitalar, a indústria farmacêutica, a farmácia, a drogaria, é o estabelecimento onde o cidadão tem o primeiro contato. O contato dele é mais frequente, é mais próximo do profissional farmacêutico. Neste contato, ele tem o direito. É como se eu for a um hospital e não tiver médico para me atender ali. Não é? Aí, bom, mas olha, eu vou na farmácia, mas naquela farmácia, as farmácias não tem farmacêutico. Tem farmacêutico. Nós temos 33% daquelas farmácias com ou sem selo do estado de São Paulo que tem farmacêutico o tempo todo. Ora, ninguém entra num hospital para ser atendido por um médico e quando a mocinha lá, a secretária, fala, olha, aqui não tem médico hoje, mas tem um porteiro que está trabalhando aqui há uns 20 anos, com todo o respeito que a gente tem pelo porteiro, eu não vou me deixar atender pelo porteiro, eu vou querer o médico. O que eu faço? Vou procurar um hospital que tenha médico. Ora,
Entrou na Mas muitas farmácia. vezes as pessoas confundem também a figura do farmacêutico com a Pois é. figura do médico. Pois é. Quantas Então, pessoas não se consultam com um farmacêutico? Pois é, por isso mesmo que tem que ser um profissional, porque também muitas vezes se consultam, porque o farmacêutico não dá consulta. O farmacêutico vai orientar o cidadão, ele é um profissional de atenção primária quando ele está na farmácia. Então, ele vai avaliar o caso e vai falar assim, não, meu filho, isto, meu amigo, meu filho, isto, o senhor vai procurar um médico, ele vai encaminhar esse paciente. Aliás, o farmacêutico no mundo todo é um grande criador de complicações para os serviços médicos, né? Aqui no Brasil, não. Aqui, o balconista substitui esse profissional e faz o papel de vendedor de medicamento. Nós temos que prestar serviço. E a população, uma forma de fazer isso, tem o nosso lado. O profissional querer prestar o serviço e está lá para prestar. E posso te garantir que estamos lá fazendo isso. O outro lado é o cidadão que vai buscar o serviço, exigir a presença do profissional e assim qualifica o trabalho. Quer dizer, se tiver aquela disputa pelo profissional, o estabelecimento que mantém os melhores profissionais vai ter um melhor movimento, vai ficar maior, etc. Eu queria passar para um assunto com o Flávio, é o seguinte, a gente falou muito da questão das academias de ginástica, eu falei sobre a questão que a gente convive muito cedo com os professores de educação física, principalmente nas escolas. Como é que anda a questão do governo do estado de São Paulo com os professores de educação física, já que há essa discussão sobre a cadeira ser opcional agora na rede pública de ensino no estado de São Paulo? Como é que o Conselho Regional está atuando nessa questão? Porque muitos defendem a educação física, Fábio, como uma forma realmente das crianças não entrarem no mundo das drogas, das crianças não irem para a rua se envolver em qualquer tipo de violência. Há esse fator predominante e há essa eficácia com a prática de esportes em si. Como é que o Conselho está atuando nessa questão? Para esclarecimento, queria dizer a você e a todos que essa legislação, a Lei de Diretrizes e Bases, foi ampliada e modificada, e a partir de dezembro de 2001, a educação física é um componente curricular. Acabou acabou a briga, ela é componente curricular e agora tem um tempo para que as escolas se adaptem de novo à legislação. Quanto ao governo, tanto municipal como estadual, nós estamos também em contato e eles vão cumprir toda a legislação. Eu vejo com pesar a cultura da atividade física que estava existindo no nosso país. De uns anos para cá, eu já fiquei mais contente, porque a categoria viu que a população entendeu a importância da educação física na formação integral do indivíduo, na saúde. Isso é fundamental. Nós temos várias propostas em nível federal e estadual. A Secretaria da Juventude está fortalecendo esse exercício profissional, mostrando à população sobre a importância da atividade física. O governo federal, através da Secretaria Nacional de Esportes, também está com uma legislação importante para nós. Enfim, nós queremos mostrar que uma população que tem atividade física, ela tem mais saúde. Então, o custo-benefício até para o Ministério da Saúde e a própria Ministério de Esportes, é importante que isso faça com que o país seja mais saudável e não se gaste tanto com doenças, por exemplo, cardíacas. Enfim, uma população ativa é uma população que rende mais e não dá tanta despesa. Então, a educação física é importante para isso. Fora ainda também a parte desportiva. Em nível internacional, nós temos atletas disputando Olimpíadas, tudo. E precisa haver uma massificação para que saia talentos que amanhã vão ser futuros atletas e defender o nome do nosso país. E não é só futebol, nosso país é só futebol. Nós precisamos terminar também com essa cultura só do futebol. Nós temos outras atividades, outras modalidades que façam com que a população pratique esse esporte e forme atletas. A gente fala do futebol, lógico, mas hoje a gente tem o Guga aí no tênis, lógico, a gente tem o Oscar, Rubinho Barrichello na Oscar. Fórmula 1, a gente tem outros nomes assim que podem ser fatores determinantes para que as crianças realmente procurem. O tênis, eu não sei, teve um aumento assustador aí de procura, né? As crianças querendo jogar tênis, esse é o Gustavo Kirsten.
A gente Então, precisa de ter imagem de ídolos para que a população comece a entender a importância disso e as crianças vão, através do ídolo, praticar esporte. Mas a grande preocupação, Ana, é que mostrar à família que é importante que seu filho tenha uma atividade de lazer, de recreação, de esportes, que isso faz com que ele pense a solução não é só atividade esportiva que tire da droga, não é só isso, não é através só do esporte que vai tirar o jovem da droga, mas ajuda, é um complemento para isso. Mas o mais importante é ter um país saudável. Você pega Cuba, por exemplo, que é um país perto do nosso, pequeno, e tem uma política nacional de saúde e educação que fez com que o país hoje pode ter os seus problemas, mas na área da educação e saúde é um país de primeiro mundo. E isso que está faltando a nós, não é só atividade física, é interagir com a farmácia, com a nutrição, com a parte de engenharia, inclusive com construção de instalações esportivas compatíveis, que a gente vê cada barbaridade que existe aí, o princípio da ergonomia, né, que a gente não pratica em nenhum, até aqui, né, aqui muito baixo, a cadeira muito alta, então você acaba prejudicando. Então você está vendo que a gente está integrado aqui. Se todo mundo, os conselhos desse conselhão participar e mandar propostas para o governo vai ter como, tanto federal como estadual, municipal, não vai ter como não atender. Essa é a proposta desse encontro aqui, que a gente possa tentar mostrar a importância dos conselhos para a população. Como o senhor falou também, nós temos que cobrar, a população tem que cobrar dos conselhos, né, e ajudar os conselhos. Isso que a gente quer. E como é que os conselhos estão se mobilizando? Quer dizer, além dessa questão de divulgação, eu queria saber de cada um de vocês, como é que os conselhos tentam chegar, por exemplo, Edson, à população de uma forma eficaz? Quer dizer, propaganda, a gente vê assim, procure, como o Luiz colocou, o selo, o slogan, a gente vê aí da Ordem dos Advogados do Brasil, consulte sempre um advogado, vê dos médicos, cada um conselho tem isso. Mas de maneira eficaz, como é que vocês colocam, veem os resultados de tudo isso? Como é que vocês conseguem contabilizar os resultados dessas campanhas? Na verdade é o seguinte, o conselho, né, nosso regional, nós começamos um trabalho com os hipermercados, em palestras orientativas à população. Então, nós começamos esse trabalho no ano passado, fizemos esse ano, e foi muito bom, porque as pessoas procuraram, poxa, é assim que funciona, nosso funcionário sabe isso, ele pode fazer aquilo. Isso foi muito bom para nós, porque nós nunca tínhamos feito um trabalho assim. Então, começamos no ano passado, fizemos esse ano, queremos, né, prosseguir esse trabalho com outros hipermercados. Por quê? Assim, começar com o hipermercado. Porque onde as pessoas vão fazer compras. E tem muita gente fazendo compra e não conhecendo. Olha, mas por que eu estou comprando tal coisa? Será que eu preciso realmente comprar tal produto, tal artigo? Mas por quê? Porque na mídia eu vi lá, né, um cartaz ou um anúncio de televisão. Mas o que é importante? Então, nessas palestras, a gente faz um ciclo de palestras com profissionais diferentes, com áreas diferentes, as pessoas começam mesmo a se questionar, puxa, eu estava realmente consumindo alimentação inadequada. E as mulheres, inadequada. principalmente, né? Porque a gente não tem informação de quanto a gente pode consumir de arroz, de feijão, de carne, quer dizer, você tem que se alimentar de certa forma, mas tem quantidade certa. Isso, a gente coloca, por exemplo... Quantas calorias? A pessoa fala, o que é caloria? Né? Então a gente menciona, por exemplo, a pirâmide da alimentação. Então a gente começa o que é, quantas porções de tais alimentos, quantas do outro, porque isso tem que ser moderado, porque isso tem que ser quantidade que eu preciso, que o corpo necessita, né? Então nós colocamos tudo isso. E olha, tem feito um sucesso muito grande. A gente pretende continuar esse trabalho, não só nessa época assim, que a gente faz, mas durante o ano inteiro. A gente pretende ampliar e levar isso mesmo. E até assim, as universidades, com os alunos, mostrar a necessidade. E aí crescer cada vez mais. Né? Porque o intuito é esse, que as pessoas conheçam a alimentação, saibam como se alimentar. É uma profissão que vem crescendo, né? A nutricionista vem crescendo muito. Eu vejo isso muito pelas minhas vizinhas lá no prédio, meninas de 18, 19 anos, que hoje fazem faculdade de nutrição e principalmente para lidar com essa área de estética. Que é o grande filão aí do momento, eles acabam atuando nessa área exatamente de estética, de boa alimentação, para fazer uma dieta balanceada. Exatamente, porque olha, na verdade, o cardápio não é privativo do nutricionista. Qualquer pessoa pode fazer um cardápio, mas para pessoas sadias. Quando entra alguma patologia, alguma doença,
muda totalmente. Totalmente. Aí você precisa de um nutricionista. Então, quando eu falo uma dieta normal, saudável, eu quero um acompanhamento, eu preciso de um nutricionista. Para que esse profissional? Para te ajudar muito. Ele vai contribuir para a sua saúde, a sua qualidade de vida. É isso que nós queremos, a qualidade de vida das pessoas, da população. Tu pode falar, Fábio. Eu ia também pegar um gancho dele. Pode pegar o gancho. A gente está linkado aqui. Porque, veja bem, existe o leigo ou aquele prático na nutrição, existe aquele funcionário da farmácia que você às vezes vai na farmácia, ele até receita remédio para vocês. Existe, no meu caso, aqueles que são práticos também, que não têm habilitação nenhuma, que estão dando atividade física. E existe uma palavra-chave aí que é lesionar, prejudicar você, eu, entendeu? Porque o meu posso ter um profissional não habilitado que está lesionando alguém. Você dando um remédio que não poderia dar, e você, né, a nutrição que não poderia dar. No caso do Luiz, construir uma casa também que não poderia construir. Uma instalação esportiva, alguma coisa, qualquer ilegal. coisa, exatamente. Então, esse é o problema nosso. A gente tem que mostrar à sociedade a importância do conselho. É aí que o conselho Mas é interessa. aquela coisa, gente, nem tudo. Hoje a economia, né? A gente gira tudo em torno da economia. O que é mais barato? A pessoa vai procurar o que é mais barato. E a gente sabe que nem tudo que é mais barato é o melhor. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, se você quer praticar algum tipo de exercício, você precisa comprar algum tipo de medicamento, você precisa fazer um tipo de dieta, ou até comprar uma moradia, você tem que realmente ver a qualidade disso e, às vezes, gastar até um pouco mais nesse momento. Porque você pode pagar menos agora e o prejuízo ser muito maior, né, Luiz? A gente tem isso, principalmente nessa questão das construções, da construção civil, principalmente. Eu queria comentar, exatamente, também temos os profissionais que não são habilitados, e aí você pode entrar na construção civil, um eletricista que faz um projeto elétrico, que não faz e executa. E a população, muitas vezes, como você mesmo coloca, vai pelo preço, vai pelo custo. Pela própria situação. Porque é a realidade do país. Claro. Nós estamos vivendo um cenário hoje que isso é sintomático, né? Quer dizer, não adianta você fugir da realidade de que para a construção de uma moradia popular, obviamente a pessoa que está construindo, às vezes ele mesmo, que é o próprio projetista da sua casa, entre aspas, né? E para isso também nós já estamos atuando, junto à Prefeitura e ao Estado, de criar um engenheiro público. Isso eu quero até colocar aqui para vocês, que é uma obrigação nossa. Hoje você tem o advogado que atende a população garantida pelo Estado. Você tem o médico também. E nós não temos o engenheiro, o arquiteto, que faça esse papel. Nós estamos criando, então, a figura do engenheiro público. Agora com o Estatuto da Cidade, isso não vai nos ajudar muito. Isso é muito interessante. Então, essa fica aí para vocês, essa informação. Exatamente por essas propagandas. Mais uma vez a gente entra na questão da informação. A gente tem acesso a essa questão de construções populares e que você não tem conhecimento técnico sobre a qualidade do material utilizado, qual o tempo de, sei lá, até de durabilidade daquele imóvel. A credibilidade, a perda de material é 30% a mais. Isso é estatisticamente provado. Que nós temos uma perda de material quando executado por não profissionais, um projeto, dentro de um projeto, você tem um custo de 30% adicional. Nossa, que interessante, Gerson. Eu queria comentar, porque eu queria pegar um gancho com o Luiz. Mais um gancho, vocês só falta parceria, né? Conversa de pescador. Vamos voltar. Mas é o seguinte, na fala do Flávio, inclusive, ele deixa muito claro alguma coisa que nós temos que perceber, que é a responsabilidade do Estado porque, veja, não é todo mundo que tem acesso a pagar uma nutricionista, mas é todo mundo que tem um nutricionista. Mas é um dever nosso, deve ser um dever do Estado, que todos os cidadãos tenham acesso à alimentação de qualidade em quantidade suficiente para que eles possam levar suas vidas. Da mesma forma na educação física, da mesma forma na engenharia, da mesma forma na farmácia, na medicina, etc. Então, quando o cidadão não tem este tipo de acesso, então aí entra o Estado, através do governo, que deve prover para este cidadão, então, um engenheiro público, um professor de educação física na escola pública, um nutricionista na creche na escola pública, e uma grande briga dos farmacêuticos, que é o farmacêutico na dispensação pública nas unidades públicas de saúde, porque nós, do Conselho de Farmácia, estamos cansados de brigar com prefeitos, secretários de saúde, porque entramos em unidades públicas e vemos lá um leigo que
pode até ter uma formação, é um auxiliar de enfermagem, um auxiliar de alguma área, e que está ali dispensando medicamento e fazendo a mesma coisa que faz o leigo na farmácia privada, lá na drogaria. Quer dizer, tirando do cidadão o direito que ele tem de ser atendido por um profissional habilitado, capacitado para lhe dar a orientação necessária para que o medicamento cumpra a sua finalidade, que é a manutenção ou a cura da sua doença. Senhores, eu quero dizer que, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais. Eu tenho certeza que muita gente esclareceu dúvidas sobre a atuação de cada conselho regional aqui representado, e o recado está dado, né? Que vocês procurem realmente informações sobre os profissionais e que os conselhos existem exatamente para auxiliar a população nessas dúvidas e também para punir os maus profissionais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o Edson Luiz Soares Dias, ele que é nutricionista fiscal do Conselho Regional do Nutricionista de São Paulo. Edson, muito obrigada e suas considerações finais. Olha, eu gostaria de esclarecer, até falar para a comunidade, a população, que realmente procure um nutricionista, não só quando, eu estou sentindo alguma coisa, alguma doença, não, mas qualidade de vida constante, independente de qualquer coisa, né? A gente tem profissionais aí muito bons, assim como de outras áreas, mas principalmente saber quem é o profissional, o que ele pode fazer por você, não é? A gente já citou, não porque as pessoas, a mídia, olha, precisa consultar um nutricionista, não, mas saber a importância dele, por que o do nutricionista, por que eu tenho que procurar esse profissional, ele vai me auxiliar em quê? Eu acho que antes de mais nada é isso, você saber que é um profissional que assume o quê? Ele é um profissional de nível superior, da área da saúde, que assume integralmente, né, a área profissional e legal das suas atividades técnicas e de saúde mesmo, né, coletiva. Eu quero agradecer também ao Luiz Carlos de Alcântara, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo. Luiz, muito obrigada e suas considerações finais. Obrigado, Ana. Obrigado a vocês pela oportunidade aqui na TV Assembleia. E eu gostaria só de deixar um pequeno recado a todos. O nosso conselho então, continua à disposição da sociedade, dos profissionais, e que continuemos aí a atender a população e o anseio, porque, como foi dito, o CREA é para a sociedade. É um detrimento de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer também ao Dirceu Raposo de Mello, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Dirceu, muito obrigada mais uma vez, suas considerações finais. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite, né? Ter feito novamente o convite ao Conselho de São Paulo. Obrigado aos companheiros que compuseram a mesa, telespectador. Eu queria deixar o nosso telefone, né? 3067-1450, o telefone do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, dizendo para os meus colegas farmacêuticos que continuem na luta que a gente tem feito em prol da saúde pública. E para o cidadão que está assistindo esse programa, que procure o profissional farmacêutico aonde ele estiver e necessitado profissional, seja na farmácia, na drogaria, no laboratório de análises clínicas ou na indústria farmacêutica. É um direito que o cidadão tem e é um direito que deve ser exercido. O profissional farmacêutico, a gente tem dito, que é um profissional que faz bem para a saúde, né? E a gente tem que procurá-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer também o Flávio Delmanto, presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Flávio, muito obrigado também em suas considerações finais. Obrigado, Ana. Obrigado a todos os colegas. Eu quero dizer à nossa categoria que vocês confiem em nosso conselho, que nós estamos trabalhando em prol do exercício profissional, protegendo a sociedade e dando condições para que o profissional desenvolva a sua atividade. Para a população, eu também vou citar o telefone do nosso CREF, que quando tiver algum problema, que tome informações, que nos liguem para todo tipo de denúncia e todo tipo de orientação. É muito importante orientar a população sobre o exercício profissional, as entidades que ministram atividade física. Nosso telefone é 3270-3233. 3270-3233. Obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os nossos convidados e eu acho que o recado foi dado da questão da boa alimentação, se procurar uma farmácia que se tenha um farmacêutico qualificado, se procurar uma academia com profissionais também habilitados e também de comprar uma casa ou procurar qualquer tipo de produto ligado à engenharia que tenha também profissionais responsáveis. Afinal de contas, tudo isso é qualidade de vida.
Nossa Discussão vai ficando por aqui. A gente tem um encontro na semana que vem. Até lá!